paz do Senhor Jesus, irmãos, shalom, shalom. Estamos aqui em mais uma live de intercessão, unidos em oração, porque nós estamos num tempo tão difícil, irmãos, tão difícil, que nos cabe orar muito, buscar muito ao Senhor. Se nós não buscarmos ao Senhor, é perigoso nós cairmos em destruição. Eu vou falar essa palavra, mas não seria essa palavra. Mas verdadeiramente, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar buscando o Senhor constantemente. E eu quero deixar aqui para os irmãos, uma reflexão. É bem rápida, tá, irmãos? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Está no Salmo 46, tá? É o versículo 1. Muitas vezes surge a pergunta: por que ele não me socorreu antes? Porque esse não é o seu modo de operar. Primeiro, ele precisa nos ajustar à tribulação e ensinar-nos uma lição. A promessa é: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Primeiro, ele precisa estar conosco no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da prova, o dia todo e a noite toda. Então, ele nos tirará dela. E isto só acontecerá depois que nós pararmos de ficar agitados e agastados a respeito do assunto e ficarmos calmos e quietos. Então ele dirá: basta! Deus usa a tribulação para ensinar preciosas lições a seus filhos. As tribulações visam nos educar, tá? A nos educar. E quando a sua boa obra está completa, uma gloriosa recompensa nos vem através delas. Há nelas um gozo suave e um valor real. Ele não as vê como dificuldades, mas como oportunidades. Certa vez ouvimos de um crente já idoso, um homem de cor muito simples, uma coisa que nunca mais esquecemos: quando Deus prova a gente, é uma boa hora para a gente também fazer prova de Deus. A gente pega as promessas de Deus e faz prova delas. Vai tirando daí tudo que é precioso para socorrer a gente naquela provação. Há duas maneiras de sair de uma tribulação. Uma é simplesmente procurar ficar livre dela e respirar aliviado quando tudo passou. Outra é aceitar a tribulação como um desafio de Deus para tomarmos posse de uma grande bênção, da maior bênção experimentada, e saudá-la com alegria, como sendo uma oportunidade de obtermos uma medida maior da graça de Deus. Assim, até mesmo o adversário se torna um auxiliar, e as coisas que parecem ser contra nós passam a servir para nosso progresso. Sem dúvida, isso é ser mais do que vencedor por aquele que nos amou. Fica essa reflexão para os irmãos. E é interessante que nessa semana eu estava meio angustiada, entristecida por uma situação, porque nós somos carne e acabamos, não recebendo muito bem certas coisas. Porque nós não, realmente, tem hora que a gente não confia no Senhor. A gente quer fazer do modo da gente e acaba que dá ruim. E eu falei para o Senhor, na hora da minha meditação, na hora do meu secreto, eu falei: Senhor, me dá uma palavra. Eu não gosto muito de abrir a Bíblia aleatoriamente, mas eu falei: Senhor, me dá uma palavra. E a palavra que saiu, meus irmãos, foi essa. Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 22, que diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensam nem celeiros. Todavia,
Deus o sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E de manhã, o Senhor me deu a direção de trazer essa meditação. E saiu essa palavra, no Salmos 46, no versículo 1. Então, irmãos, nós temos que verdadeiramente deixar que o Senhor governe a nossa vida. Deixar que Ele tome a direção, o rumo da nossa vida. Claro que nós vamos falhar, porque somos seres humanos. Mas quando Ele toma o rumo, Ele toma a direção, nós vamos viver coisas sobrenaturais. Nós vamos viver a alegria, o gozo que só o Senhor pode dar. E os problemas, ao invés de murmurar, nós vamos agradecer. Não vamos ficar aflitos, não vamos ficar angustiados. Sabe por quê? Só para finalizar, não sou eu que vou pregar. Lá no Salmo 139, vai falar que Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou antes da fundação do mundo. Então Ele sabe muito melhor do que nós o que tem lá no fundo. Por isso, tem coisa que almejamos e não acontece, porque seria para a nossa destruição. Amém? E vamos para a parte da intercessão. Você que já está com seu pedido de oração, já apresenta diante do altar do Senhor. Vamos juntos aqui estar declarando a palavra de Deus. Porque quando nós declaramos a palavra de Deus, ela tem poder e volta como resposta. Amém? Eu vou fazer como eu tenho feito todos os sábados. Não há necessidade dos irmãos repetirem, mas ouçam a palavra. Guardem no seu coração. Amém? Te damos graças, Pai, porque estamos revestidos de Tua armadura e cobertos pelo sangue de Jesus. Declaramos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Vestimos-nos com a couraça da justiça, o cinto da verdade. Calçamos a sandália da preparação do Evangelho da paz e tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, e com a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Nós declaramos vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa família, familiares, todas as vidas que estão assistindo ou vão assistir essa live, as vidas que estão ali com um pedido na caixa, todas as vidas que têm pedido oração, pela nossa nação, por Israel, porque estamos habitando no Teu esconderijo altíssimo. À sombra do Todo-Poderoso descansamos. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem nós podemos confiar. Tu nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Tu nos cobre com as Tuas penas e debaixo das Tuas asas nós encontramos o refúgio que necessitamos. A Tua verdade é escudo e broquel para nós. Não temeremos os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 podem cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos nós contemplamos e vemos a recompensa dos ímpios, porque nós fazemos de Ti, Senhor, o nosso refúgio, a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma vai chegar à nossa tenda, porque não vai chegar escassez, não vai chegar violência, não vai chegar enfermidade, não vai chegar depressão, não vai chegar tristeza, não vai chegar divisão, a separação, não vai chegar mentira, o engano, não vai chegar a falta de emprego, não vai chegar a falta de perdão, de comunhão, não vai chegar em nome de Jesus, não vai chegar palavras de maldição, de destruição, não vai chegar em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque aos Teus anjos dará ordem a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustêm em Suas mãos, para que não tropecemos em alguma circunstância, em alguma adversidade, em alguma tribulação. Pisamos o leão e o áspide, calcamos os pés do filho do leão e a serpente. Chamamos tanto, Senhor, nos livra e nos coloca no alto retiro, porque conheces o nosso nome. Quando Te invocamos, o Senhor nos responde. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso,
Eu invoco o teu nome agora sobre essas vidas que estão assistindo essa live, que vão assistir. Deus poderoso, toma cada uma, as suas famílias em tuas mãos. Pai de poder e glória, o Senhor é aquele que conhece a situação de cada um, o anseio de cada um. Mas o Senhor sabe, Pai, que quando o teu nome é invocado, cadeias são quebradas, situações são mudadas, a cura, a libertação, a transformação. Deus de poder e glória, eu invoco agora o teu nome sobre essas vidas, para que eles possam experimentar a tua boa, perfeita, agradável vontade. Deus santo e poderoso, toma os teus filhos nas suas mãos e que no coração deles também venha almejar a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nos honra e com longuras de dia nos farta, mostrando-nos a tua salvação. Te damos graças, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, não cesse de orar. Não cesse de falar com o Senhor. Jesus está às portas e os dias estão cada vez mais difíceis. Mas quando os nossos olhos estão no Senhor, ainda que não pareça, Ele está conosco, nos fortalecendo, nos livrando, nos suprindo, nos protegendo. Amém? Fiquem com Deus. E feliz Dia das Mães para as mamães. Bom dia! Glória a Deus! Aleluia! Mais um dia na presença do Senhor. A gente fala de uma maneira tão errada, mais um dia na presença do Senhor. O Senhor não sai de nós, a Salmo 121 diz que Ele é a nossa sombra. Nós não podemos, tem hora que nós não vemos a sombra, porque, devendo da claridade, coisa parecida, mas a sombra não nos deixa. E Deus não nos deixa nem um minuto, né? Essa semana, de repente, eu estava assim, bem... e eu comecei a falar sobre o Espírito Santo. Eu falei, engraçado, ele é um Deus, né? O Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele mora aqui. Ele foi deixado por Jesus para nos guiar e ele mora dentro de nós, né? E aí, o que acontece? Olha que grandeza. Ele está dentro de mim, ele conhece tudo que ela já falou tudo que tinha que falar, meu irmão. E aí, mas está dentro de você, está dentro do outro, está naquele que está lá na Alemanha, aquele que está lá, ao mesmo tempo ele está dentro de todos e trabalhando no pensamento, no agir. Isso é coisa inexplicável, mas é uma realidade. Isso é o cuidado, é o trabalhar de Deus. Não existe, né? O homem tem essa capacidade, por maior que para cada um Deus deu uma capacidade, né, determinada, mas não tem essa grande capacidade, né? E eu amanheci cantando louvor, né? Cantando esse louvor, que diz assim: estamos muito alegres, Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui, Santo, e isso temos paz no coração. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Alegria não vai mais sair, não vai mais não. Alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O fogo cai, o fogo cai. E o salvo em Cristo sabe para onde vai, vai para o céu. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus tem a salvação. Aí ele continua dizendo assim, ele é bem compridinho. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã.
Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Jesus me espera em Canaã. Jesus me espera em Canaã. Aleluia. Jesus te espera em Canaã. Oh, glória. E aí nós estamos vendo assim que a cidade celestial já começou a se mover em retorno, caminhando para a terra. E eu disse, ai Deus, mas depois da tribulação, 7 anos de tribulação, ainda tem 1000 anos. E o Senhor foi fazendo a palavra e disse assim, para mim, 1000 anos é como um dia. Estamos prestes a retornar para casa. Coisa maravilhosa. Mas, ela já falou tudo, mas vamos completar aqui, né? Então, glória a Deus por isso, né, irmãos? Quando ela começa a falar, irmãos, eu dou risada, falo, não é possível, né? Mas quando Deus, Ele quer te dar uma bênção, Ele quer te, né? E Ele faz de tudo. E aqui, Ele diz aqui na palavra dele, Ele diz assim, e a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és tu, filho de Deus, atira-te a pedra para baixo, porque está escrito, que aos teus anjos ordenará a teu respeito, para te guardar. Eles se sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E o diabo foi, né? E por que Jesus foi 40 dias jejuando, né? De alimento, 40 dias. Porque ele precisaria tomar uma decisão. Ele precisaria escolher os 12 homens que caminhariam com ele. E nós, evidentemente, nós temos também que fazer isso, né? E ele teria que escolher os 12 homens que trabalharia com ele ali, e aí ele foi para lá. E quando terminou, o Satanás veio tentar ele, tentar fazer ele ganhar ele. E na nossa vida também é assim, né? Eu tentar ganhar ele, e que qual a surpresa, né? Ele estava ligado no que era de Deus. Que nada, por maior ou menor que fosse, ele tomaria a decisão de buscar e entender o que Deus realmente queria. Por quê? Porque em Deus está a resposta de todas as coisas. Como foi dito, antes da fundação do mundo. Né? Então, às vezes, quando eu estou lá, não sei explicar, estou sentindo mal, não sei explicar, eu falo, Deus, só o Senhor sabe. Nem o médico vai dizer o que você está sentindo. Estou sentindo mal, estou sentindo que vou morrer. Mas aonde? O quê? Né? E aí, o que acontece? Então, mas Deus, Ele foi fazendo detalhadamente você. A gente começa a falar, o Espírito Santo começa a aquecer. Está frio, viu, irmãos? Hoje está frio. Mas começa a aquecer, Deus te abençoe. E aí, o que aconteceu? Né? E Deus foi cuidando de cada coisinha. Ele não fez, catou e haja. Não, como as outras coisas, não. Colocou cada fio de cabelo, cada fiozinho da sobrancelha, cada unha, cada coisa. Cada dia ele foi fazendo de uma maneira especial. Então ele sabe aonde está, como que é, se pode trocar, colocar outro. Eu tenho experiência disso, viu, irmão?
Quando meu marido chegou a óbito aí e tudo mais, que os médicos dizem, estamos procurando onde está na cabeça, essas veias, esse, aquilo. E eu fiz uma oração. Falei, Deus, o Senhor fez, mas o Senhor vai fazer outras. E eles nunca mais vão achar. E Deus fez outras, e eles nunca acharam aquela que estava estourada, com hemorragia, com tanta coisa. E Deus trouxe a vida para ele e pronto. Então é assim que nós temos que entender. E a minha palavra que Deus deu hoje é assim: as coisas são como são. E não tem jeito, né? Nós falamos, no mundo as coisas são como são, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Até às vezes falou, né? As coisas são como são, as coisas têm que ser como é. Né? Eu mesmo falo, para com isso, as coisas têm que ser como é. Eu costumo dizer para minha netinha, por que você quer ficar mudando? É assim, não é assim, é assim. Né? Mas a verdade, né, que aqui em Mateus 4, nós já começamos a ver que não é. Né? E diz assim, não tem como alterar a natureza. Não tem como alterar a natureza. Não, o que vai ser, não tem como nós alterar a natureza, né? Tem coisa que é imutável, né? Não tem jeito. É imutável e não tem jeito, né? E vai acontecer. Mas mudar o olhar humano, mudar o olhar humano, mudar a mente humana, né? E eu estava lembrando que veio muitas notícias, vai vir isso, vai vir chuva, vai vir isso, vai acontecer, vai vir onda, e foi tantas coisas. E, né? Tantas previsões, e começamos a orar. Falei, o Senhor tem domínio. O Senhor tem domínio de tudo isso. Né? Vai morrer, vai acontecer. Realmente Deus mostrou? Ia, sim. Ia. Mas como diz, as coisas são como são e é imutável. Né? Mas, quando nós chegamos em Deus, peraí. Não quando chegamos em Deus, não. Quando Deus entra em sintonia, a coisa muda. E eu ia indo lá para a praia, ia lá ver os fogos e toda aquela história toda. E eu disse, Deus, tem essa previsão aí. Por aventura o Senhor mataria, porque eu vou para a palavra, né? Minha fonte é a Bíblia. Eu vou perguntar uma coisa que está na Bíblia. Por acaso o Senhor mataria o justo com o injusto? O Senhor disse, não. Eu não mataria o justo com o injusto. Porque na Bíblia está escrito isso. Irmão, e foi uma noite maravilhosa, foi lindo, lindo, lindo. E Deus encheu o nosso ser. Eu louvei, nossa, sabe, nós andamos a pé 1 quilômetro, 2 quilômetros, e queríamos chegar mais perto. E só via gente, não tinha um lugarzinho para encostar. E acabamos chegando bem perto, sentamos ali no chão, e quando levantou que vamos fazer a contagem, eu estava embaixo da onde ia soltar o fogo. Eu falei, nossa! E foi a coisa mais linda daquela noite. Só que Deus falou assim, não dá para comparar. Era lindo, todo mundo né? E Deus falou assim, não dá para comparar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá para comparar. Não dá para comparar, né? Mas sabe o que o diabo quer? Ele quer realmente que você pense isso. Mas Deus, porque quando você viu, ele tentou para mostrar para Jesus. Não, mas ó Jesus, a palavra diz isso. Ele tentou dizer, olha, então vamos lá naquilo. Né? Mas Deus, ele é especialista. Né? Deus é especialista em mudar, criar, né? E quando Deus entra em cenário, as coisas mudam. O diabo não quer que você saiba isso.
Ele acha que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Se está morto, está morto. Tem sim. Eu vi várias vezes isso. E continuamos vendo, né? Deus entra em cenário, né? Então estavam lá os amigos de Daniel, né? E foram jogados na fornalha, aquecido várias vezes mais, 7 vezes mais, né? E para queimar, desaparecer, porque não queriam se dobrar lá. Então aí o que aconteceu? Mas Deus entrou em sintonia. Eles não foram queimados. Porque o quarto homem, eles eram 3, mas o quarto estava lá. Tinha entrado em sintonia, né? Então, e eles ali, nada, né? O leão, por exemplo, é um predador. O papel dele é devorar, irmão. A gente lembra dessa história que aconteceu um pouco tempo atrás, né? Daquele jovem que entrou ali não teve por onde. Foi devorado. Sabe, irmãos? Mas Daniel esteve lá, dentro, foi jogado lá, mas Deus estava lá. E o leão não pôde fazer nada, né? A turma diz assim, o mar é intransponível, né? Não dá para mudar, ele transforma. Mas quando Deus entra em sintonia, Deus faz transponível, tá? Moisés, quando estava ali, aquele mar, mas tudo não dá, não muda. Ele tocou com o seu cajado ali na água e o mar tornou transponível. E ele passou, né? E aí por quê? Ele tocou ali, né? E Deus deu ali, passaram a pé seco com todas as suas coisas. Deus trouxe pão do céu, carne no deserto. Carne no deserto. O corvo sustentou Elias quando estava na caverna. Corvo levar carne? Irmãos, é um abutre, né? Então o corvo sustentou Elias ali no deserto, na caverna, né? O governo não muda quando Deus entra em cena. Todo o tempo, para todas as coisas. É só esperar para ver. Temos que esperar. Tem tempo para todas as coisas. Hora certa para todas as coisas. E nós temos que passar na frente de Deus. Espera! É como ela falou, temos pecado, temos. Mas se você, né, entrar, Deus vai começar a transformar a sua vida, né? Então, olha, é assim, minha mulher não tem jeito. Ela sempre foi assim. Mas Deus muda. O meu marido, Deus muda. O meu filho, Deus muda. A empresa que eu trabalho é ruim. Não tem. Deus entra em sintonia. Muda. E vai deixar você, assim, de uma maneira, né? Deus toca lá e muda. Que você nem imagina o que Ele pode fazer. Nem imagina o que Ele pode fazer. Nem imagina. Né, seu Francisco? Luiz, desculpa. Tá dando uma cochiladazinha, tá cansadinho. O médico disse, não tem jeito. Não é? Foi lá, tá morrendo, não tem jeito. Teve jeito? Tá aí, teve jeito. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer para você? Tem jeito, né? Lá em Crônicas, né, 7, né? Salomão pediu sabedoria para dirigir o povo, né? Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Como é que eu vou dirigir seu povo? Olha aí, né? O pai dele dirigiu, Davi dirigiu, né? Danaria assim, mas
Olha, Deus foi com ele até o fim. Deu vitória para Davi. E ele se tornou o segundo coração de Deus. E Salomão diz assim: me dá sabedoria para me dirigir o teu povo. Né? E aí o que Deus deu para ele? Nós quero te dizer para você, né? E Deus deu sabedoria. Nós temos que ser advertidos por Deus. Deixa ser advertido por Deus, né? Então, né? E aí Deus deu para ele sabedoria, deu entendimento, deu conhecimento, e ele foi o rei mais sábio. E Deus sabe o quê? O rei mais sábio entendimento para decidir coisas. Você diz assim: ele não tem mais jeito. Quando apareceu aquelas duas mulheres lá, né? As duas teve filho, e um dos filhos acabou morrendo, elas dormiram em cima, o bebê morreu, e aí é meu. Como saber? Naquele tempo não tinha DNA, né? E aí o que aconteceu? Salomão falou assim: traga uma espada. Traga uma espada. E aí, de repente, ele falou assim: pega essa criança, parte pelo meio e dá um pedaço para cada uma. E uma das mães disse: é isso mesmo. Aí a outra virou e falou assim: não mata a criança. Pode entregar para ela. E aí ele pegou e falou assim: tira e entrega para essa mãe. Ela é a mãe. Ela preferiu perder a criança do que matar a criança. Muda. Com Deus muda, né? Então, o que acontece? É necessário confiarmos em Deus, né? E para receber a bênção divina. Então, nós temos que realmente se comportar isso, tá? E ali, Deus, né? Houve humilhação. E a primeira coisa, o requisito é humilhação. Naamã era um homem, general, famoso, mas estava com lepra. Não tinha cura. Que adiantava a posição dele. Estava leproso. E aí o profeta falou para ele: vai lá, água suja lá. Rio sujo, Jordão, vai lá. Dá 7 mergulhos na água suja. Ele falou: como assim? E aí, existe coisa difícil para Deus. E ele foi lá. E na 7ª vez, diz que a carne dele tomou como carne de criança, de um bebê. Tem jeito, né? Então, precisamos se humilhar, né? Diante do Senhor. Orar, né? Buscar Deus. Se converter do nosso mau caminho, né? E Deus diz assim que Ele olha e Ele vê. Já foi dito tudo isso hoje, né? E mesmo que eu quisesse, se eu soubesse o que ela ia dizer e quisesse mudar, não tem como mudar, né? E nós temos que estar. Então, Deus é perfeitamente atento à adoração do seu povo. Vamos adorar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Vai cantando aí, vai dando glória. E espera, acalma-te, né? Espera pela bênção, né? E quando há arrependimento, né? Então você espera no Senhor, né? E aí, a responsabilidade é individual e é coletiva. Vamos esperar na nossa responsabilidade, entrar na nossa responsabilidade. Salomão, ele pediu isso para Deus. E Deus deu muito mais. Deus deu entendimento, deu riqueza, deu sabedoria. Então nós precisamos aprender a agradar a Deus quando nós buscamos alinhamento. Nós temos que buscar alinhamento com Deus, né? E Salomão quis alinhar-se. Deus, eu quero dirigir teu povo bem.
E ele está na história até hoje, né? Então, fala assim comigo. Vamos orar assim, para nós encerrar. Diz assim: Senhor, dá-me sabedoria, entendimento, largueza de coração, para eu lidar com responsabilidade o que o Senhor colocou nas minhas mãos. E que eu não seja estreito na forma de enxergar as pessoas, situações, decisões. Abre a minha mente, o meu coração, para perceber, além do óbvio, sempre guiado por teu amor. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. As coisas não são como é. Quando Deus entra em sintonia, tudo muda. Deus abençoe você. Até o próximo sábado.